Muita gente me pergunta, Marcos, como eu faço para começar a ler DC em 2024? E no vídeo de hoje eu criei uma lista com os 8 melhores quadrinhos atuais da DC para você começar a ler. Lembrando que tudo que eu falar aqui nesse vídeo é a minha opinião e o objetivo do vídeo é indicar quadrinhos diferentes, então não vai ter quadrinhos aqueles considerados clássicos, mas todos os quadrinhos dessa lista vão ser quadrinhos divertidos e também quadrinhos que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão começar bem a ler quadrinhos. Eu tenho que dar uma dica muito importante para você, uma dica que é uma dica de ouro. Como você é um leitor, se você é um leitor iniciante, não se preocupa com a cronologia. Com o tempo você vai começar a pegar o que é a cronologia, onde tudo começa. Não tem como você ler tudo que tem do personagem. Há personagens que eu vou indicar aqui na lista que tem mais de 60 anos. Então, pra você ler tudo, vai ser muito complicado. Então, vai com calma. Vai lendo os quadrinhos aos poucos, que é considerado os melhores, os primeiros. Depois você vai se preocupando com isso de cronologia. Tá bom? Combinado? Então vamos lá. Vou começar com uma pedrada que é Asa Noturna, escrita por Tom Taylor, com a arte do Bruno Redondo, lançado aqui em 2022 pela Panini. E esse é um dos quadrinhos mais divertidos que estão sendo lançados atualmente. É muito bom para você começar. Nessa história, o Dick Grayson retorna à cidade de Blüdhaven e encontra um cenário totalmente caótico. A cidade ela vive numa profunda corrupção, comandada pelo vilão Arrasa Quarteirão. É um cenário bem parecido com as histórias do Demolidor na Marvel. Lembra bastante a série ou até mesmo as histórias do Batman, bem no começo, onde Gotham era comandada pela máfia, bem aquele início. E além de enfrentar a corrupção, o Dick ele vai ter que enfrentar um luto por ter perdido o Alfred. O Alfred Pennyworth, o mordomo, acabou morrendo nessa história. E ele era quase um pai pro Dick. Enquanto o Batman ficava fora, quem cuidava dele era o Alfred. E tem uma grande revelação, que o Alfred na verdade era muito rico e acumulou uma certa quantia de dinheiro. E ele vai deixar essa herança pro Dick, que resolve criar um instituto com o nome do Alfred para ajudar as pessoas que, de acordo com ele, foram abandonadas pela cidade. É um momento até emocionante que mostra o Batman ligando pro Dick e dizendo que tá muito orgulhoso. O Tom Taylor, ele faz uma verdadeira reestruturação nas histórias do Asa Noturna que não estavam indo bem e ajeita muito bem o universo do personagem, trazendo bastante elementos políticos para a história, como crianças abandonadas, e também tem grandes problemas na cidade, como a corrupção, o controle que a máfia está exercendo sobre principais órgãos de defesa, como a polícia, além de ter um grande vilão nesse começo dessa fase, que é um vilão que rouba coração, que é bem esquisito, mas ele ameaça muito a cidade de Blüdhaven. Além do roteiro, o que é muito bom é a arte. A arte é incrível, com uma narrativa muito bacana de quadros bem experimentais. Então vai ter situações bem diferentes, artes bem que você talvez não encontre em outros quadrinhos. É uma das artes mais bonitas que eu já vi lendo quadrinhos assim. Eu fiquei muito empolgado, gostei bastante e por isso que eu tô indicando esse quadrinho aqui. Tenho certeza que se você ler por ele aqui, o Asa Noturna vai se tornar o seu personagem preferido. E essa fase do Asa Noturna é tão boa e tão reconhecida que ela acabou ganhando o prêmio Eisner, que é um dos prêmios mais populares e mais importantes do universo de quadrinhos. A minha segunda indicação desse guia é Flash, A Guerra de um Minuto, com o roteiro do Jeremy Adams, que é um roteirista muito famoso que faz as animações da DC e também a série Sobrenatural, com os desenhos do Roger Cruz, que também tem bastante trabalhos na Marvel, nos X-Men. É uma fase bem simples, mas bem divertida. A história é que existe uma raça alienígena velocista que tem acesso à força de aceleração, mas esse acesso é de forma artificial e eles precisam utilizar pessoas como bateria para conseguir ter esse acesso. E por isso, de uma forma imperialista, eles acabam invadindo outros planetas para fazer outras raças de bateria, tipo como se fossem escravos. E eles vão invadir a Terra. Por ser muito rápido, tudo vai ficar congelado. Só quem consegue se mover vai ser a família Flash. Por isso que é Guerra de um Minuto o nome do quadrinho. Porque todos esses acontecimentos, todas essas batalhas vão se passar no período de 1 minuto. Durante a história do quadrinho, a família Flash vai ter vários planos malucos e bem engraçados, como usar um carro em alta velocidade para tentar derrotar os inimigos. É uma fase muito boa e divertida, que não tenta ser uma coisa grandiosa, não tenta ser ligada a grandes eventos. E essa é a minha indicação para quem começa para ler Flash, que é um dos personagens que eu mais gosto da DC. A minha terceira indicação é Senhor Milagre, do Tom King e do Mitch Gerads. Nesse quadrinho a gente tem uma abordagem um pouco mais séria, um assunto mais sério, diferente dos outros quadrinhos. Esse assunto que vai ser abordado nesse quadrinho é a depressão.
O quadrinho ele já vai abrir com uma cena bem pesada e bem famosa, que é o Sr. Milagre tentando tirar a própria vida dentro do banheiro. Uma frase que vai ser muito constante no quadrinho é Darkseid é. E ao longo da história a gente vai ver as consequências que levam ao Sr. Milagre a ter depressão. Toda a sua infância traumática que ele passou em Apocalipse, e a morte do seu pai, a guerra no planeta natal, fora o medo da antivida criada pelo Darkseid. Então o Darkseid é o deus causador de toda essa depressão dele. O quadrinho, além de ter toda essa trama pesada, depressão, ele também tem vários momentos bonitos, como o Sr. Milagre e a sua esposa Barda mostrando qual é o valor da vida, porque eles estão juntos, porque a vida é interessante. É um quadrinho muito bom para quem nunca leu nada, porque ele não tem nenhum tipo de amarra cronológica, nada, e é uma história muito inteligente que aborda um tema muito atual. Por isso eu acho que essa HQ é uma ótima para você começar, só que ela é um quadrinho que vai te levar a mostrar que o gênero quadrinhos pode muito mais. O Tom King e o Mitch Gerads é uma dupla constante e de muito sucesso, por isso eu vou te indicar outro quadrinho deles, Um Dia Ruim Chará. A ideia dessa série era fazer um dia ruim de cada vilão do Batman, como se fosse a piada mortal de cada vilão diferente. E eu tenho inclusive uma playlist aqui no canal, que vou deixar aqui nos cards depois, ou na tela final, que faço review de todos os quadrinhos dessa série. Mas o que vale mesmo a pena, a melhor, é a do Charada, que vai mostrar um Charada totalmente diferente, que cansou de planos bobos e cansou de fazer charadas. E cada vez que o Batman tentar chegar próximo dele, ele vai matar uma pessoa aleatória. Então o Batman, além de não conseguir mais ter um padrão pra enfrentar ele, ele também vai matar uma pessoa aleatória toda vez que o Batman tentar impedir ele. É uma história muito séria que coloca o Charada como um dos principais vilões do Morcegão. E tem um final bastante inesperado e vale muito a pena. Um final que muita gente deduz o que aconteceu. E a minha quinta indicação é Batman, a Corte das Corujas dos 952, por Scott Snyder com a arte do Capullo. Pra quem não sabe, os 952 eles tinham essa ideia de ser uma janela de abertura para novos leitores. Digamos assim que essa história ela é muito mais sobre Gotham do que sobre o Batman. Inclusive, no começo da história mostra que o Bruce Wayne está começando a ter planos para revitalizar a cidade utilizando a sua fortuna. Mas durante esse evento que ele está fazendo o anúncio, ele vai ser interrompido pelo Gordon, que vai convocar o Batman para investigar um misterioso assassinato. E essa investigação ela vai se mostrar muito difícil, porque a vítima não tem nenhum registro. É como se ela nunca tivesse existido. E as únicas pistas que estão naquele local que sobraram são uma faca com o rosto de coruja e também uma mensagem: Bruce Wayne morrerá amanhã. Os inimigos dessa história é uma antiga organização que o Batman julgava ser uma lenda, que é a Corte das Corujas. O Snyder consegue fazer eles serem realmente uma ameaça. E eu esqueci de dizer, mas o Snyder não é o mesmo do cinema. Eles são meio doidos, mas são pessoas diferentes. E é uma boa história para você começar a ler quadrinhos da DC e quadrinhos do Batman. Ainda nos 952, o próximo quadrinho que eu vou indicar é Mulher Maravilha Sangue, por Brian Azzarello e Tiff Chang. É um ótimo quadrinho para quem quer começar a ler DC e também começar a ler Mulher Maravilha. Aqui a personagem vai ganhar a devida atenção e o roteirista faz uma série de mudanças. Uma delas foi alterar a origem da Mulher Maravilha, porque anteriormente era dito que a Mulher Maravilha ela foi criada do barro, que era uma origem quase mística. Mas é revelado que na verdade ela é filha de Zeus, fazendo ela se tornar uma semideusa. E por esse motivo ela vai acabar sendo envolvida em uma batalha pelo trono do Olimpo. Pra mim é uma das HQs que melhor retrata a Mulher Maravilha e também é uma das melhores que retrata o termo mitologia, tanto na Marvel quanto na DC. Pra mim esse HQ, se você gosta de mitologia, esse é o HQ perfeito pra você. A sétima indicação aqui do nosso guia de leitura vai ser Arqueiro Verde, do Jeff Lemire, com a arte do André Sorrentino, também dos 952. Mas vale dar um contexto que antes do Jeff Lemire entrar nessa fase, nesse título, os 952 do Arqueiro Verde estava muito capenga, estava muito mal. Era uma fase que eles tentaram fazer um Arqueiro Verde mais jovem, surfista e tal. Bem uma fase bem equivocada. E o foco das histórias era captar as pessoas que vinham da série da CW, um público mais adolescente, mas não deu muito certo e coube ao Jeff Lemire arrumar a casa. Ele faz muito bem. Com um arqueiro mais jovem, ele consegue fazer um arqueiro mais imprudente e faz com que ele perdesse a empresa do pai dele e ficasse totalmente pobre. Além disso, o antigo inimigo voltou com força, um inimigo chamado Comodoro, que começa a sequestrar os amigos do arqueiro, fazendo o herói passar por maus bocados. Além disso, o Jeff Lemire ele vai começar a alterar algumas coisas do passado do arqueiro, como a morte do seu pai, que na verdade não foi naquela ilha sem querer, ele foi atrás de artefatos místicos de uma antiga tribo, conhecida como tribo
do arco. E também eu gosto bastante dessa história porque é uma das melhores histórias criadas por personagem nos últimos anos. O Jeff Lemire é um cara muito competente e é um dos melhores roteiristas da nova geração. Ele é um cara que trabalha muito bem com grandes elencos, trabalha muito bem com histórias de família, e geralmente os quadrinhos dele não mudam muito, mas são quadrinhos que sempre mantêm a média de boa qualidade. Uma das boas dicas também para você que tá começando a ler quadrinho agora é quando você vê um roteirista que você gosta muito na história, pega os quadrinhos desse roteirista, que provavelmente você vai começar a gostar dos outros personagens também, porque a escrita é que é o principal, o roteirista que dá a voz pro personagem. Então, tipo, você vai acabar gostando das outros quadrinhos também. Então, tipo, pegou essa lista e gostou do Jeff Lemire, vai atrás das outras coisas dele, que você vai gostar, Quarteto Fantástico, os quadrinhos autorais, e vai abrindo o leque, entendeu? É assim que eu comecei, é assim que é o indicado você. É assim que eu indico você ir atrás das novas histórias. Pega o roteirista que chama atenção, ou o desenhista, e vai atrás dos outros trabalhos. De personagens que você gosta também, que aí é sucesso. Antes da gente ir para a última indicação, se esse guia tá te ajudando, já deixa seu like, porque o seu like ajuda muito o canal e divulga o vídeo para mais pessoas. E também se inscreve, toda semana, toda terça e toda sexta tem review de quadrinhos aqui. E isso pode te ajudar muito a você conhecer novos quadrinhos e também a gente criar uma comunidade só de pessoas que leem quadrinhos. E isso é muito bacana, então se inscreve e deixa seu like. A nossa última indicação é Superman Brainiac, do Geoff Johns e Gary Frank. E eu vou dizer pra vocês que essa história é muito boa, uma das melhores histórias que eu já li do Superman. E eu sempre vi esse quadrinho lá na loja e tal, nunca comprava, mas quando eu li ele me surpreendeu muito. E aqui nessa história, depois de muitos anos, o Superman descobre que o Brainiac coleciona, tipo, cidades em domos. Ele é um colecionador de cidades, rouba a cidade e coloca nos dominhos pequenininhos. E ele tem um pedaço de Krypton que pode trazer respostas do passado que o Superman tanto quer descobrir o que aconteceu com a cidade dele, com o planeta dele. Além disso, o Brainiac sempre mandou androides para confrontar o Superman, então ele nunca viu a sua forma verdadeira. Então ele resolve ir atrás do Brainiac através do espaço para tentar encontrar ele e achar essas respostas, salvar esse pedaço que ele tem de Krypton. É uma história muito legal que traz aquele Superman antigo, esperançoso, que em busca de respostas contra um inimigo muito poderoso que não tem muitos escrúpulos. Um inimigo que é um androide, então ele não tem sentimento. Pode sem medo que se você começar aqui, com certeza vai virar um dos seus quadrinhos preferidos. A fase do Jones no Superman, além disso, tem a origem secreta também, que é muito boa. E é um quadrinho que consegue mesclar ação, o sentimento do Superman, explicar bem quem é o Superman. E é um quadrinho que ele busca respostas. Então é uma viagem pelo espaço, é bem bacana. É um dos quadrinhos, como eu disse pra vocês, que me surpreendeu bastante. Eu sempre vi esse quadrinho em promoção e eu não botava fé. Superman nunca foi meu personagem preferido da DC. E com certeza depois que eu li isso aqui, eu fiquei com mais vontade de ler histórias do Superman. Então eu acho que é uma boa indicação. Vai na fé, que tenho certeza que você vai gostar e vai gostar do Superman. O Brainiac também sempre foi uma incógnita na cronologia da DC. Aqui ele tem a sua ideia, a sua origem bem trabalhada e é tudo que pegar daqui dá pra até adaptar para outras mídias. Então esse foi o nosso guia. Agora eu quero que você comente aqui qual desses quadrinhos que mais te chamou a atenção. Se você quiser alguma ajuda, pode pedir nos comentários que eu vou te responder. E também diz aí se você já é um leitor mais antigo, se já leu alguma dessas histórias. Diz aí qual quadrinho que você gosta dessa lista. Também se você puder indicar mais quadrinhos aqui nos comentários, vai ajudar bastante e ajuda bastante a nossa comunidade. Pode colocar aí nos comentários que eu sempre respondo. A maioria desses quadrinhos que eu falei aqui já tem review no canal. Então eu vou deixar uma playlist aqui da DC, uma playlist aqui das sagas da Panini e também uma playlist aqui só de vídeos como o Flash do Jeremy Adams. Clica num desses aí que também vai te ajudar bastante a entrar nesse mundo de quadrinhos. Obrigado por ter assistido, espero ter te ajudado. Não esquece de seu like e de se inscrever. Obrigado por ter assistido.